Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Luz acima. Movimentam-se os gêneros da sombra, no fundo vale humano. São os milenários polvos da guerra e do arrastamento a se reerguerem da cinza dos séculos, ameaçando a civilização. Invadem países e dominam povos, devoram lares e templos, escarnecem dos ideais superiores que alimentam a humanidade e separam irmãos com o gládio da morte. Todavia, dos círculos escuros em que persevera a gritaria do mal, emerge a voz do pastor divino. Abre aspas. Eu, porém, vos digo, sede misericordiosos. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Auxiliai os que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Abençoai vossa cruz. Ao que vos obriga a seguir 1000 passos, marchai com ele 2000. Ao que pretenda contender convosco, por roubar-vos a túnica, dai-lhe também a capa. Perseverai no bem até ao fim. Tende bom ânimo. Fecha aspas. Nos conflitos ideológicos da atualidade, as forças perturbadoras do ódio e da separatividade conclamam, enfurecidas, em todas as direções. Regressemos à barbárie, desçamos às trevas. Mas, atentos à celeste plataforma, os verdadeiros cristãos de todas as escolas e de todos os climas, de almas unidas em torno do Mestre, repetem, contemplando os clarões do mundo futuro: luz acima, luz acima. Irmão X, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 14 de dezembro de 1947. Ante o grande renovador. Senhor, lembrando a tua crucificação entre malfeitores, sacrificado em teu ministério de amor universal, ouvimos apelos de vários setores religiosos do mundo presente, invocando-te o nome para incentivar os movimentos tumultuários da renovação política que convulsiona o planeta. Asseguram-te a posição de maior revolucionário de todos os tempos. Afirmam que abalaste os fundamentos sociais da ordem humana, que alteraste o curso da civilização, que transformaste os povos da terra. Quem te negará, Senhor, a condição de embaixador celeste? Quem desconhecerá teu apostolado de redenção? Entretanto, divulgando a mensagem da Boa Nova, jamais insultaste o governo estabelecido. Amigo de todos os sofredores e necessitados, nunca congregaste os infelizes em sinistras aventuras de ódio ou indisciplina. Aproximavas-te dos desamparados, curando-lhes as enfermidades, ensinando-lhes o caminho do bem, estendendo-lhes mãos benfeitoras e diligentes. Dirigindo-te à massa anônima e desditosa, em nome do Eterno Pai, não preconizaste movimentos armados de desrespeito às autoridades legalmente constituídas. Ao invés do incitamento à revolta, recomendavas que a lei de Moisés fosse respeitada, que os sacerdotes dignos
fossem honrados, asseverando que o reino de Deus não surgiria com aparências exteriores, e sim com a elevação espiritual do homem de qualquer raça ou nacionalidade, sinceramente interessado em aproveitar os dons divinos. Expondo princípios superiores ao coração popular, não disputaste lugar saliente junto ao romano dominador, a pretexto de patrocinar a liberdade, e, sim, aconselhaste acatamento a César com a obrigação de resgatar-se o tributo que se lhe devia. Erguendo novas colunas no templo da fé viva, conclamando mãos limpas e corações puros ao serviço do céu, não desprezaste a legião dos pecadores e criminosos que se abeiravam de ti, sedentos de transformação para a tarefa bendita. Não falaste a eles de uma tribuna dourada, acentuando fronteiras de separação. Comungaste com todos no caminho da vida, a pleno chão, abraçando leprosos e delinquentes, avarentos e rixosos, homens e mulheres desventurados. Não impunhas, no entanto, qualquer compromisso que envolvesse a administração dos interesses públicos, nem traçavas, com astutas palavras, qualquer insinuação ao desespero. Pedias, tão somente, renovassem o coração, para que a luz do reino lhes penetrasse as profundidades do ser. Sustentando o sublime ideal de obediência a Deus, nunca ordenaste morte ou punição aos companheiros menos corajosos. Suportaste as fragilidades dos discípulos mais queridos, confiando no futuro, certo de que, se podiam faltar a ti nos instantes mais duros, não falhariam para com o Pai nas grandes horas, desde que não te desanimasses na semeadura da fraternidade e proteção, pelo esforço da palavra e do exemplo no círculo educativo. Se confiavas no mundo vasto, onde reinaria a solidariedade nas relações humanas, jamais tentaste apressar diretrizes absolutas pelo império da força. Começas-te sempre a propaganda dos propósitos divinos em ti mesmo, revelando o próprio coração, cultivando o trabalho e a esperança, com suprema fidelidade ao poder mais alto, que marcou estação adequada à semente e à germinação, à flor e ao fruto. Em momento algum mobilizaste a violência, alegando necessidades do serviço superior, e, em todo o teu apostolado, jamais desdenhaste o menor ensejo de amparar o próximo, edificando-o. Para isso, abraçaste os velhos e os doentes, os deserdados e os tristes, os aleijados e as criancinhas. Nunca disseste, Senhor, que os discípulos deveriam dominar em Roma para serem úteis na Judéia, nem prometeste primeiros lugares nas estradas da glória aos companheiros diletos, ainda mesmo em se tratando de João e Tiago, que te foram carinhosos amigos. Mas garantiste a vitória sublime a todos os homens que se fizessem devotados servos dos semelhantes por amor ao Pai Celestial. Invariavelmente solicitaste socorro e proteção, desculpas e auxílios para os que te perseguiam, gratuitamente, irônicos e ingratos. Tua ordem era de amor e paz,
para que todo o espírito se converta ao infinito bem. Hoje, contudo, improvisam-se guerras sanguinolentas e sobram discórdias em teu nome. Há companheiros que disputam situações de relevo a fim de servirem a tua causa, como se o sacrifício pessoal não constituísse a tua senha na obra redentora. Outros te recordam os ensinos para justificar a inconformação e a desordem. Sim, foste em verdade o grande renovador. Transformaste os séculos e as nações, trabalhando e perdoando, ajudando e servindo, esperando e amando sempre. Um dia, na praça pública, quando ficaste a sós com humilde e infortunada irmã, que se vira fustigada pelo populacho ignorante, perguntaste-lhe emocionadamente: mulher, onde estão os perseguidores que te acusam? Hoje, mestre, lamentando embora o tempo que também perdi na terra, iludido e envenenado quanto os outros homens, lembrando-te ainda na cruz afrontosa, sozinho em tua exemplificação de amor e renúncia, abnegação e martírio, ouso interrogar-te com as lágrimas de meu profundo arrependimento. Senhor, onde estão os renovadores que te acompanham? Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Mãos enferrujadas. Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois dos 60 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subiria incontinente ao céu. Vivera arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. Pequena orquídea assinalava a lapela, e o lenço, admiravelmente dobrado, caía irrepreensível do bolso mirim. O rosto denunciava-lhe o apurado culto às maneiras distintas. Buscava, no barbeiro cuidadoso, cada manhã, renovada expressão juvenil. Os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão e, realmente, se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Assegurava, porém, o pavor que o possuía ante os religiosos de todos os matizes. Detestava os padres católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Estudava, 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 e cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Afastamento individual para evitar complicações e desgostos. Admitia, sem rebuços, que assim efetuaria a preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Em vista disso, a desencarnação de homem tão cauteloso em preservar-se passaria por viagens sem escalas,
com destino à corte celeste. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía esmolas vultosas para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam amigos íntimos, o tipo do religioso perfeito? Distante de todas as complicações da experiência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a realidade que o defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Sucupira, desencarnado, ingressara numa esfera de ação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via-os em movimentação brilhante nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviço digno. Chegara a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se inertes. Semelhavam-se a antenas de mármore, irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se intentava matar a sede ou a fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunha de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro, que funcionava de tempos a tempos nas regiões inferiores, onde vivia compungido. O benfeitor que desempenhava ali funções de juiz, reunida a assembleia de espíritos penitentes, declarou não contar com muito tempo, em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos, e que viera até ali somente para liquidar os casos mais dolorosos e urgentes. Devotados companheiros do bem selecionaram a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais, por último, figurou Sucupira a exibir os braços petrificados. Chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstanciado da existência finda, o julgador obtemperou. Não, meu amigo, não trate de sua biografia. O tempo é curto, vamos ao que interessa. Examinou-o detidamente e observou, passados alguns instantes. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequeno intervalo e entrou a arguir. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequeninos? Tínhamos suficiente número de criadas e amas. E quando jovens, eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos?
Sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. Ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas? De modo algum, são excessivamente intolerantes. Acompanhava os espiritistas? Não, temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome do Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda a parte. Escreveu alguma página consoladora? Para que o mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisto. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas. Seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor amargurado, esclareceu. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou-o aos cuidados de outro companheiro. Rogério, carioca desencarnado, tipo 1945. Recebeu-o de semblante amável e feliz e, após escutar-lhe compridas lamentações, convidou pacientemente. Vamos, Sucupira, você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E, puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo. O que você precisa, Joaquim, é de movimento.